Oi, oi! Você está no canal dos Brad Coats e eu vou falar resumidamente nesse vídeo sobre as principais diferenças entre o college público e o college privado e qual foi a escolha que nós optamos para a minha aplicação. Eu vou explicar um pouquinho do que é o college, porque muita gente fica um pouco confusa com relação a isso. O college, ele é um curso superior de 1 a 2 anos, que está ali entre o curso tecnólogo e o curso de bacharelado. Ele tem diversas áreas em que você pode escolher estudar e ele está muito envolvido com especializações, que vai ajudar o aluno na prática a exercer a sua função no mercado de trabalho. Também tem especializações para os pós-graduados. Ele pode ser feito numa instituição pública ou numa instituição privada. Mas qual a diferença entre um e outro? Uma das principais diferenças é o preço. Os colleges públicos, eles costumam ser muito mais caros do que os colleges privados. Outra diferença é o nível de inglês que você precisa ter para entrar dentro desses colleges. Para o college público, você precisa ter um nível de inglês mais avançado. E os colleges públicos exigem uma prova de proficiência na língua inglesa para que você comprove o seu nível de inglês antes de entrar na instituição. Outros colleges, eles também fornecem testes próprios da própria instituição, mas você tem que pesquisar quais são esses colleges porque não são todos, dentre os públicos. Já os privados, muitas vezes nem exigem esse tipo de nível de inglês. Você pode ter o nível de inglês básico ao intermediário. Já o Lambton College, que é uma instituição pública pelo qual eu fiz a aplicação da minha matrícula, eles não exigiam só a prova do IELTS. Eles davam outras provas, outros testes, como possibilidade para você fazer e comprovar a sua proficiência no inglês. Isso foi um diferencial e acho que foi uma das coisas que fizeram com que nós fechássemos com o Lambton. Justamente por ele ter essa flexibilidade, fiz a prova de proficiência através deles e consegui a nota mínima exigida para poder fazer a matrícula no college. Já no quesito imigração, a diferença entre o college público e o college privado é que no college privado você não terá pontuação por ter cursado um curso canadense e não vai te ajudar a pontuar no seu Express Entry, que é o programa de imigração federal. No college público você tem pontuação para o programa de imigração federal. Quando você aplica para um college público para visto de estudante, automaticamente o seu cônjuge ele ganha já a permissão de trabalho, que é o Work Permit. Então o visto dele sai junto com o seu, é praticamente garantido. Agora, quando você faz um college pelo privado, você não tem essa garantia de que o visto do seu cônjuge ou da sua família, dos seus filhos, das pessoas que irão com você para o Canadá, será aprovado. Então, muitas pessoas escolhem fazer pelo college público justamente para ter essa garantia de que o seu cônjuge ou sua família vai ter o visto aprovado, tanto para estudar, seja se você está indo com crianças, ou para trabalhar se você estiver indo com o seu cônjuge. Já no college privado, você não tem essa garantia. Então, isso é um quesito que a gente pesou bastante pra gente para ter escolhido um college público. No college público, você que se adapta à grade dos professores, e no college privado, você tem ali a grade de horários fixa, você consegue se organizar. O que é um pouco complicado para quem está indo sozinho só para estudar, o fato de você escolher um college público e do qual você não sabe exatamente em que horário você vai ter que fazer cada aula, isso vai te complicar na hora de você procurar um emprego, porque normalmente os empregos, quando você fecha um contrato com uma empresa, ele te dá uma escala de horários. E aí ele não vai adequar a escala de horários do trabalho com a sua escala de horários no college. Então, muita gente escolhe o college privado por conta de já ter essa grade fixa. Ele consegue se organizar para trabalhar nos outros horários. No college privado, você não tem datas específicas para começar o seu curso. Normalmente, nos colleges privados, abre curso assim todo mês ou a cada 2 meses. Então, é muito mais fácil você se organizar para ir e começar a fazer um college privado. Já o college público, ele tem datas específicas para começar, que a gente chama de intakes. A gente chama... Então,
O ano letivo no Canadá começa em setembro, então o primeiro intake é em setembro. Depois, alguns colleges públicos abrem outras datas. O intake de inverno, que começa em janeiro, que é o que eu vou fazer lá no Langton College, e também o de primavera, o intake de primavera que começa em maio. Normalmente, para o college público, a aplicação é feita com um ano de antecedência. Já no privado, você pode fazer as coisas um pouco mais rápido. O Walter lembrou de um outro item aqui. Em algumas localidades, o college público é muito concorrido. E aí eu vou dar um exemplo, por exemplo, na Universidade de Bow Valley, em Calgary. Essa instituição, para alguns cursos, tem fila de espera de um ano. Então, se você tem intenção, você já tem que estudar em qual região você quer morar, em qual curso, em qual college você quer fazer, porque dependendo do college e do curso que você quiser fazer na região que você quer fazer, tem uma fila de espera. E aí você tem que estudar. Eu tô a fim de esperar para entrar e fazer aquele curso ou não? Meu plano precisa de algo mais urgente, mais rápido. Não sei. Eu gostaria muito, e a gente cogitou bastante, de ir para Calgary e fazer marketing digital no Bow Valley, só que além do preço estar bem acima, é uma área super concorrida e fecha assim muito rápido. Você precisa organizar essa questão do college, se vai ser público, se vai ser privado, baseado no que você quer fazer, no seu plano, sua expectativa, enfim, na sua estimativa, né? Talvez você tenha colocado um prazo. Talvez você colocou um prazo na sua cabeça que em 2024 você tem que estar no Canadá. Pô, qual instituição ainda tem intake aberto para eu poder fazer a minha inscrição para ir para lá em 2024? Não sei, pesquisar. E aí eu acho que talvez nem eu e nem você saiba essa resposta, mas uma consultoria estudantil com certeza vai saber te guiar, vai te dar os prazos, vai te dizer quais cursos ainda estão com intakes em aberto. O último item que eu listei aqui para falar para vocês é o PGWP, Post Graduation Work Permit. Esse visto de trabalho pós-graduação permite que você exerça a sua função daquela que você estudou dentro do Canadá de 1 a 3 anos, mas isso vai variar de acordo com o tempo que você fez o seu curso. Vou exemplificar. O meu curso, ele vai demorar 2 anos. Eu ainda tenho um co-op para fazer, que é um estágio no último termo. Após esse estágio, o governo, ele me convidaria a se retirar do país e exercer a minha função no meu país. Porém, se eu solicitar o PGWP, que é a permissão de trabalho pós-graduação, como o meu curso tem 2 anos, ele pode ser estendido de 2 a 3 anos. Normalmente, eles dão 3 anos aí para eu exercer a função da qual eu estudei. Se o seu curso for de 1 ano, aí eles vão estender somente para mais 1 ano para você poder trabalhar na área. E a gente optou por esse curso de 2 anos justamente para ter a possibilidade de um work permit maior pós-graduação. Nem sempre você consegue o PGWP em qualquer instituição privada. Nesse caso, você teria que saber muito bem e estudar quais instituições privadas você tem possibilidade de fazer um PGWP e às vezes essa instituição não está na localização onde você quer morar inicialmente. Então, isso é um grande desafio. Por isso, acho que escolher o college público, na nossa experiência, no nosso plano, foi a opção mais assertiva, né, e mais segura pra gente. Esses foram os itens que eu listei aqui, que eu acho que faz toda a diferença entre entender o que vai influenciar eu fazer por um college público, fazer por um college privado. Nesse tema de college, escolher público ou privado, independente do qual você escolha para o seu plano, é importante que você tenha o auxílio de uma consultoria estudantil que vai te ajudar a buscar o melhor curso dentro da área que você quer seguir carreira, da área que você acredita que vai contribuir para o seu tier quando você for lá na frente aplicar para uma solicitação de residência permanente, né, num programa de imigração. Então você tem que pensar em tudo isso, só que é muito difícil pensar em tudo isso sozinho. Por isso que a gente fez através de uma consultoria estudantil, de uma pessoa especializada, que tinha conhecimento e instrução para passar para a gente, para instruir a gente. E também é óbvio, pelas nossas pesquisas individuais, é importante você conhecer o processo, você conhecer as etapas,
para que você não fique perdido ou até no pé do seu consultor estudantil, porque ele também não vai te dar todas as respostas, né? Enfim. Acho que isso eu não tinha mencionado, que independente se ele é college público ou privado, você paga sempre antes, tá? Então se programa com a questão do dinheiro do college, porque é importante que você pague sempre um termo antes. Então, quando você faz a matrícula, você já paga o primeiro termo, e quando você começar o primeiro termo, você já tem que providenciar o pagamento do segundo. Então você tem que estar sempre trabalhando ali com um prazo de antecedência para pagar o college. Isso daí é importante ser dito, porque independente de college público ou privado, você vai ter que arcar com essa responsabilidade. Muita gente acaba indo para o Canadá, paga o primeiro termo, depois vai para o Canadá, começa a estudar e já fica aflito porque acha que já vai começar a trabalhar, e isso envolve muito a questão do público ou privado, porque se você escolher um college público, você não conseguir um trabalho que se adeque à sua grade escolar, que você consiga conciliar com esses horários, você vai ter um problema para juntar dinheiro para pagar o segundo termo. Então, se você estiver indo com essa ideia de ir trabalhar para pagar o seu college, toma cuidado. Quando você começar o primeiro termo, você já tem que providenciar o pagamento do segundo. E talvez você não tenha este tempo hábil de acumular o dinheiro necessário para fazer o pagamento do segundo termo. Então, é importante que você saiba essa diferença para você se organizar com esse primeiro e o segundo termo já pagos do Brasil. Óbvio, se você conseguir, melhor. Se você não conseguir, seria recomendado que você viesse com o cônjuge para que vocês dividissem essas despesas e não pesasse tanto e não fosse um problema financeiro para você depois que você já estivesse no Canadá. É um ponto bem importante. O Walter tá aqui resmungando. Basicamente, existem certas diferenças entre colleges públicos e privados, mas o que é melhor não sou eu que vou te dizer, vai ser você mesmo olhando para o seu plano, para o seu perfil, para a sua perspectiva, para o quanto você tem de dinheiro, o quanto você consegue, o quanto você quer de segurança no seu plano. Eu e o Walter fizemos o nosso plano baseado no que a gente queria. A gente queria um plano estratégico que fosse seguro para a gente futuramente fazer uma imigração, mas que a gente tivesse tempo hábil para que isso acontecesse. Uma outra informação que é mega importante para você na hora de escolher o seu college é analisar se esse college, independente se ele é público ou privado, se ele tem campus em outras cidades. E eu digo isso porque, às vezes, por uma questão de trabalho ou uma questão até de adaptação da cidade, aluguel, você não vai conseguir ficar naquela região onde você optou estudar. Então, você ter a possibilidade de transferência para outro campus pode te dar maior flexibilidade de se movimentar e ir para outras regiões. Vou dar um exemplo do college onde eu escolhi estudar, que é o Lambton College. Lá no Lambton College tem outros 2 campos, o terceiro eu não sei onde fica, não me lembro, mas o segundo era Mississauga, que é uma cidadezinha do lado de Toronto, que a gente cogitou bastante em ir pra lá. É onde fica o campus principal do Lambton, que é muito bonitinho, é bem maior, mas pensando no que a gente queria pra gente como cidade, Mississauga é uma cidade um pouco mais distante do centro de Toronto. Fica próximo, fica 1 horinha ali de Toronto. Mas a gente queria um lugar que fosse mais próximo. Então nós escolhemos o campus que fica na cidade de Toronto, ao norte de Toronto. Se por um acaso, em algum momento, não der muito certo pra gente em Toronto, seja por questão de aluguel ou por questão de trabalho do Walter, e a gente precise mudar para uma cidadezinha próxima, a gente poderia ir para Mississauga sem problema, porque eu posso solicitar transferência para o campus lá de Mississauga. Então, acho que isso é bacana, você, na hora de escolher o seu college, pensar nessa questão também, que pode influenciar você na sua escolha. Esses foram os principais motivos pelo qual eu e o Walter optamos por fazer um college público, né? Apesar do preço ser ali bem salgadinho, a gente optou porque dentro do nosso plano, ele era o que mais estava adequado ao que a gente queria e transmitia mais segurança para a gente fazer através de um college público. Por hoje é só, pessoal.
E você que estiver interessado em fazer um college, seja público ou privado, escolha uma consultoria estudantil para te auxiliar e alguém especializado que pode te indicar o melhor caminho da forma mais rápida. E é claro que nós, Redcoats, temos indicações para fazer de consultorias estudantis para vocês. Nos acionem e nós vamos indicá-los com o maior prazer, pessoas que são da nossa confiança e também ajudaram a gente no nosso caminho. É isso, não esqueça de deixar o seu like, fazer um comentário. Se você tiver alguma dúvida ou se ficou algum ponto que eu esqueci de falar, o que deve ter acontecido, provavelmente. Lembrando que eu não sou consultora estudantil, não sou consultora de imigração, tô aqui para falar um pouco daquilo que eu e o Walter estudamos. Acho que é importante para você, no seu plano Canadá, você também estudar, então não se baseie só no que eu falo, não se baseie só no que outros youtubers falam. Procure ajuda especializada de alguém, é por isso que a gente recomenda que você faça uma consultoria estudantil. Pensar, investigar e entender melhor o que você quer e o que você busca para o seu plano Canadá. Muito obrigada por ter assistido até aqui, boa semana para todos, tchau, tchau!